Não confunda os seus bastidores com o palco de outra pessoa. Esse é o vídeo de hoje e é sobre isso que a gente vai abordar aqui. Por quê? Eu estava pensando a respeito disso, né? Como a gente tem esse costume, como a internet, na verdade, trouxe esse costume, deixou ele mais aparente, deixou ele mais evidente em quase todo momento. Quando a gente simplesmente começa a olhar a vida dos outros, aquele pequeno recorte da vida deles, um recorte geralmente postado de algo bom, de algum sucesso que a pessoa teve, seja na carreira, na vida pessoal ou qualquer conquista. E aquilo dali nos faz pensar que, puxa, olha como aquela pessoa está tendo sucesso. Olha como aquela pessoa está progredindo enquanto eu não estou. Olha como para aquela pessoa é fácil fazer o que ela faz. Olha como para aquela pessoa a vida anda para frente. Olha como para aquela pessoa as coisas estão progredindo, estão melhorando. Só vejo ela sempre evoluindo, só vejo ela sempre progredindo. E assim a gente vai comparando o palco da outra pessoa com o nosso bastidor. Por quê? Nesse momento de comparação, a gente não para pensar no quanto a gente já conquistou, no quanto a gente já tem. É simplesmente o lado negativo das coisas que acontecem na sua vida, comparado com o lado positivo das coisas que acontecem na vida de outra pessoa. Então é uma comparação injusta com você mesmo, porque você não está olhando para dentro e comparando de uma maneira mais correta, sabe? De uma maneira mais igualitária, vamos dizer assim, mais honesta. Porque da mesma forma que aquela pessoa está postando um retrato de um recorte ali da vida dela sobre algo bom, você deveria comparar com algo bom que também aconteceu na sua vida. Ou seja, se aquela pessoa, digamos, fez uma postagem sobre uma viagem que ela fez, você deveria comparar com a última viagem que você fez. E aí tudo bem, talvez você pense, tá, beleza, mas aquela pessoa viajou qualquer país aí internacional, enquanto isso eu fui aqui pro interior aqui da minha cidade. Ok, mas aquela pessoa ela viajou sozinha? Ela viajou com um monte de gente? Ela viajou, talvez, alguma promoção que ela recebeu de viagem, algum pacote promocional que ela conseguiu comprar? Ou talvez você não sabe, mas ela passou 24 meses planejando e pagando aquela viagem. Então tem esse ponto, entende? Enquanto você simplesmente, talvez aí foi um final de semana qualquer, que você estava livre, que você não trabalhou e simplesmente pôde fazer essa viagem aí para perto da sua casa. Então você simplesmente olha aquele retrato e acha que aquilo dali é o magnífico. Acha que aquilo dali é algo que, comparado com a sua vida, você não está progredindo. Enquanto você não consegue ver o quanto aquela pessoa também pode ter sofrido para chegar naquele momento. Nesse exemplo da viagem, você não consegue ver que talvez essa pessoa ficou pagando por 12 meses, por 15 meses, por 24 meses, se planejando para conseguir fazer aquela viagem. E aquilo dali não é porque ela está bem de vida, aquilo dali não é porque ela conquistou algo grandioso, está ganhando muito dinheiro, fazendo muito dinheiro. É simplesmente porque ela se planejou e conseguiu, em algum momento, colocar isso em prática para realizar esse sonho. E talvez você pense, tá, mas e sobre a questão de trabalho? Por que eu vejo aqui sempre pessoas conseguindo fazer dinheiro pela internet, enquanto eu tento e não consigo? Bom, o primeiro ponto é porque talvez você esteja novamente comparando um retrato que muitas vezes, dependendo de quem você acompanha que faça dinheiro pela internet, é um retrato falso, um retrato mentiroso. Porque tem muita gente que utiliza aplicativos que simulam notificações de venda para mostrar essas notificações de venda. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, mas essa pessoa mostra pelo computador. Também é fácil de mascarar isso. Você clica com o botão direito na página, vai em inspecionar, altera os valores ali dentro da plataforma e pronto, fica maquiado. Depois que você atualiza a página, ele volta porque é para a realidade, vamos dizer assim, que é de fato a realidade. Dependendo de quem você acompanha, essa pessoa está simplesmente tentando criar em você esse desejo de parecer com ela, esse desejo de ser como ela, de ter o que ela tem. E na verdade só que ela quer te vender um produto barato, um produto que não vai mudar sua vida, um produto que não vai fazer nada. Mas olha só, né? O maior problema de você comparar o seu bastidor com o palco de outra pessoa é que você está se diminuindo a cada vez mais. Você está tornando tudo que você faz como se não fosse nada. Enquanto para outra pessoa você não consegue enxergar tudo que ela faz para conquistar aquilo. Se é um trabalho, talvez dos sonhos daquela pessoa, você não consegue ver o quanto ela se dedicou para alcançar aquele trabalho. Digamos que é um servidor público hoje em dia, a pessoa foi lá, passou no concurso, você não consegue ver quantas horas aquela pessoa dedicou para estar onde ela está hoje. Quantas horas ela dedicou estudando para conseguir passar no concurso. Ou talvez quantas vezes ela tentou passar no concurso e não conseguiu. Não, isso tudo é apagado. A única coisa que você olha é apenas para o resultado. A única coisa que você vê é apenas o resultado que ela teve.
E talvez isso aconteça com você mesmo e você se sinta assim. Talvez seja o contrário, talvez as pessoas estejam olhando para você e confundindo o seu palco com o bastidor dela. Bem provável que isso também aconteça. Porque assim como você se compara com outras pessoas, existem sim outras pessoas se comparando com você. Por mais que você pense que a sua vida é muito simples, que a sua vida não tem nada de glamouroso, não tem nada que vale a pena ser invejado no bom sentido. Muitas vezes no mau sentido também. A gente sempre vai olhar a grama do vizinho como a grama mais verde. Só que talvez você não perceba que o próprio vizinho esteja olhando para a sua grama e também pensando isso. Então, começar a olhar um pouco mais para dentro nesse sentido. Um pouco mais para si mesmo. E começar a entender que, puxa, o que aquela pessoa conquistou, qual foi o preço que ela teve que pagar para ter aquilo dali? Antes de eu querer ter também. Será que é algo que eu realmente queira? Ou é simplesmente porque ela está mostrando ali que parece ser algo bom, parece ser algo fácil, parece ser algo que está facilitando a vida dela, que está melhorando a vida dela, e automaticamente eu também queira que minha vida seja melhor. Só que entenda, o que a outra pessoa tem, na maioria das vezes não é algo que você realmente quer. É simplesmente um desejo de inveja, não inveja no mau sentido, mas aquela inveja de, puxa, eu também quero ter uma vida boa, eu também quero conquistar as coisas, eu também quero aumentar o quanto eu faço de dinheiro, eu também quero ter novas conquistas e poder compartilhá-las. Só que aí entra um ponto importante, você está pagando preço para ter essas novas conquistas? É de se pensar partindo desse ponto. Sempre que você olhar agora o palco de outra pessoa e se pensar que o seu não está sendo merecedor, pense que às vezes a pessoa que está do seu lado, o seu colega, está pensando a mesma coisa sobre você. Que olha só como o seu palco é bom e aquela pessoa não tem isso. Então existe essa comparação mútua, entende? Da mesma forma que você pensa que a vida da outra pessoa é melhor, tem outra pessoa do seu lado pensando que a sua vida é melhor que a dela. Então você precisa começar a fazer esse exame de autoconsciência e entender, puxa, olha tudo que você já conquistou na vida. Olha tudo que você já batalhou, conquistou e hoje é como se nada mais tivesse valor. Porque você continua simplesmente olhando para o palco das outras pessoas. Mas é isso que eu falei, muitas vezes você não vai querer pensar, muitas vezes você não vai querer pagar o preço para estar naquele mesmo palco, entende? Simplesmente porque não faz sentido para a sua vida. Então quando você começa a pensar dessa forma, você começa a ver que as coisas, elas, às vezes não, quase sempre, nem é o que de fato você quer. A gente está vivendo tão no automático, cada vez mais tão imerso, inserido nas redes sociais, simplesmente com retratos de vidas perfeitas, que a gente não percebe mais o que a gente de fato quer. Ficamos pensando apenas em como seria bom ter o que o outro tem. Por isso ter esse exame de consciência e tentar entender qual caminho você de fato quer seguir, vai mostrar para você que às vezes o palco daquela outra pessoa não é o palco que você quer pisar também. E aí você passa, em vez de ter essa inveja de querer ter o mesmo que aquela pessoa tem, você passa a ter uma empatia por aquela pessoa e pela conquista dela. E é como eu disse, tudo isso também acontece com você e você apenas não percebe. Por quê? Porque você está olhando apenas para as outras pessoas. Você deixou de olhar para as suas conquistas. Eu tenho um quadro aqui, é um quadrinho pequeno. Eu comprei ele em 2019, se eu não me engano. Foi uma frase que eu tinha visto, e aí um belo dia eu estava andando na feira, numa feira que tem em Curitiba, e acontece acho que todo domingo. É uma feira bem grande, bem bonita. Fica ali no Largo da Ordem. E eu estava passando por ali e eu vi esse quadrinho. E eu parei e falei, puxa, a mesma frase. E eu fui e comprei esse quadrinho. Então ele diz isso, eu me lembro dos dias em que orei por coisas que tenho hoje. Olha como isso é profundo se você parar para pensar um pouquinho. Quantas coisas você já conquistou na sua vida e você desejava tanto, você queria tanto ter isso que você tem hoje, só que no momento que você conquistou, as coisas simplesmente perderam valor. E isso acontece com a maioria das pessoas, e elas deixam de ser gratas por aquilo que elas têm. Elas deixam de perceber que, puxa, eu já vivo a vida que eu gostaria de viver. Eu já cheguei onde eu gostaria de chegar. E não no sentido financeiro. Muitas vezes pode ser também no sentido financeiro, mas não no sentido completo da sua vida, entende? Você conquistou aquilo que você gostaria de conquistar. Não é por isso que você vai deixar de sonhar, você vai deixar de conquistar novas coisas. Mas você precisa aprender a ter essa consciência de que, puxa, eu já sou feliz com o que eu tenho. Eu vou continuar progredindo, eu vou continuar buscando mais coisas, eu vou continuar tentando ter uma vida ainda melhor, mas eu já sou feliz agora. Eu já conquistei aquilo que eu tanto gostaria de ter conquistado. Talvez você não tenha chegado ainda onde você gostaria, mas esse progresso que você vem percorrendo já é um progresso que te faz se sentir melhor também, que te faz se sentir bem.
Mas aí a gente deixa de pensar dessa forma porque começamos a olhar sempre para fora, sempre para os outros. Deixamos de olhar para quem nós somos e para aquilo que a gente já se tornou nesse percurso todo aí da vida. Então eu quis trazer essa reflexão aqui hoje, porque eu comecei a perceber isso também acontecendo em mim. Isso sempre vem acontecendo, isso é normal, vai continuar acontecendo porque a gente está sempre tentando se comparar com as outras pessoas. Mas eu comecei a fazer essa meditação sobre tudo que eu já havia conquistado, sobre tudo que eu já havia feito na minha vida, nesses últimos 10 anos pelo menos, e em como as outras pessoas com certeza olhariam para isso e desejariam também. Não todos, mas uma boa parcela das pessoas que vêm com certeza gostariam de ter também a vida que eu tenho. E não estou abordando aqui que é uma vida perfeita, uma vida de glamour, nem nada nesse sentido, não é isso. É porque quando a gente começa a gravar, existem alguns takes, por exemplo, quando eu estou na praia ou algo assim, que quando eu vejo aquele take, eu sinto vontade de estar ali. Então você vê algo que acabou de acontecer comigo, por eu não estar prestando tanta atenção ao redor, eu vejo o vídeo novamente e falo, puxa, olha que pôr do sol bonito, olha que mar bonito, olha essa praia como ela estava bonita nesse dia, gostaria de estar ali. E aí eu percebo que, caramba, mas sou eu que estou nesse vídeo. Então você vê como você mesmo pode se enganar quando você não presta atenção naquilo que você está vivendo. E é por isso que eu sei que às vezes vai ter pessoas sim que vão também querer ter a vida que eu tenho, só que elas não olham para tudo que eu passo, elas não olham para tudo que eu venho vencendo para conseguir chegar onde eu estou hoje. As noites sem dormir, as horas de trabalho, as decisões que a gente tem que tomar, nada disso é visto pelas pessoas. É apenas o seu palco, é apenas esse retrato, esse momento feliz que você conseguiu conquistar na sua vida. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado e a gente se vê no vídeo de amanhã.